Mucopolissacaridoses são doenças de armazenamento lisossômico, causadas pelo acúmulo de mucopolissacarídeos, longas moléculas de açúcar. O acúmulo deve-se à deficiência da enzima AL-hidroronidase, e seu tipo de herança é a origem autossômica recessiva. São doenças metabólicas raras, atualmente apresentadas em 6 tipos diferentes. A MPS tem origem genética e é hereditária, como a maioria das doenças metabólicas. Elas têm heranças de caráter autossômico recessivo e, em alguns casos, ligado ao X. Em geral, os pais são sádicos, mas carregam individualmente um gene mutado que, em dose dupla, no filho determina a doença. A síndrome de Hurler-Schell tem uma inteligência normal ou quase normal, mas apresentam diferentes graus de deficiência física. A síndrome de Hurler tem uma incidência estimada de 1 a cada 80 mil habitantes. A transmissão é autossômica recessiva. A anemolia é caracterizada pela falta da enzima AL-hidroronidase, que é uma proteína essencial para quebrar as longas cadeias de moléculas de açúcar, os glicosaminoglicanos. Com isso, há um acúmulo de glicosaminoglicanos nos órgãos, causando danos progressivos de forma mais tardia e lenta. O início dos sintomas ocorre até os 8 anos de idade. A doença de Hurler-Schell é a forma intermédia de mucopolissacaridose do tipo 1. Nessa condição, a maioria dos sintomas de Hurler são diagnosticados, mas aparecem de forma mais tardia e lenta. Há também a síndrome de Hurler e a síndrome de Schell. A forma mais grave é conhecida como doença de Hurler e se manifesta logo nos primeiros meses de vida. Nessa condição, o paciente apresenta anomalias ósseas e atraso no desenvolvimento psicomotor. Também são sintomas o aumento da língua, a perda auditiva e opacidade da córnea. Problemas respiratórios e cardíacos estão relacionados à síndrome também. A doença de Schell é a forma menos grave da mucopolissacaridose do tipo 1 e ocorre a partir da idade de 5 anos. Neste caso, o paciente apresenta estatura normal e o desenvolvimento psicomotor não é prejudicado. Manifestações da síndrome de Hurler-Schell: alterações e deformidades ósseas, opacidade da córnea, organomegalias, hérnias e hirsutismo, traços faciais característicos como ponte nasal baixa, testa protuberante, dentes separados, problemas de audição, atraso intelectual e língua grossa. O tratamento atual da síndrome de Hurler compreende a terapia de reposição enzimática, que consiste na aplicação periódica de uma enzima recombinante por via intravenosa e o transplante de células-troncos hematopoéticas, que deve ser realizado preferencialmente ainda antes dos 2 anos. O sucesso destas terapias atuais pode ser influenciado por vários fatores e deve ser monitorizado com a avaliação clínica e o uso de biomarcadores, como a dosagem dos glicosaminoglicanos urinários. A mucopolissacaridose tipo 2 é causada pelo acúmulo de substâncias nas células do corpo por conta da ausência da enzima indosulfase alfa. A receita do gene responsável por fabricar a enzima indosulfase alfa está presente no cromossomo X. Como as mulheres apresentam 2 cromossomos X, enquanto os homens apresentam um X e um Y, em geral, as mulheres não costumam apresentar sinais da doença, já que há outro par equivalente capaz de suprimir a deficiência do outro. Já os homens tendem a apresentar a doença de forma mais evidente, uma vez que não possuem esse outro equivalente. A consequência desta condição pode ser percebida na aparência facial da criança, que se torna diferente dos familiares, como uma pele mais endurecida, rosto menos macio, comprometimento no crescimento, apresentando baixa estatura, alteração em todo o esqueleto, desvio importante na coluna, escoliose ou cifose, fígado e baço aumentados, o que gera um aumento no volume da barriga. Além dessas questões físicas, essa doença, nos casos mais graves, também traz impactos neurológicos ao atingir o sistema nervoso central.
Eles podem ser identificados por um problema progressivo no comportamento, com muita agitação e irritabilidade, não conseguindo manter o foco e evoluindo para a perda de fala. As manifestações são alterações neurológicas, aumento do fígado e do baço, rigidez articular, perda de audição, presença de hérnias, infecções respiratórias frequentes, cabeça grande, nariz largos e lábios grossos. A terapia que trata a causa da doença, a falta de enzima I2S, está aprovada em diversos países. A terapia de reposição enzimática é uma abordagem para o tratamento da síndrome de Hunter, o qual envolve a reposição da enzima deficiente para infusões intravenosas em pessoas acometidas pela doença. A síndrome de Sanfilippo trata-se de uma desordem metabólica de caráter genético, autossômica recessiva, caracterizada pela ausência dos mucopolissacarídeos 3, que são responsáveis pela quebra das longas cadeias de glicosaminoglicanos GAGs. Faz parte de um grupo de doenças chamadas da mucopolissacaridose, MPS. Recebe o nome de Síndrome de Sanfilippo em homenagem ao médico que relatou pela primeira vez alguns casos da doença no ano de 1963, o Dr. Sylvester Sanfilippo. Esta moléstia ocorre quando há ausência ou defeito das enzimas necessárias na quebra e reciclagem de um dos GAGs encontrados no organismo, o heparan-sulfato. Quando não ocorre a quebra total desses GAG, há um acúmulo do mesmo no interior das células do corpo, ocasionando dano progressivo. Tipicamente, as manifestações clínicas surgem entre os 2 aos 6 anos de idade. Especificamente é chamada de MPS 3, 3A, 3B, 3C e 3D. Tipo A, MPS 3A, forma mais grave. Neste caso, os portadores dessa síndrome apresentam uma forma alterada ou não apresentam a chamada heparan N-sulfatase. Tipo B, MPS 3B, ocorre quando a enzima deficiente é a denominada alfa-N-acetilglucosaminidase. Tipo C, MPS 3C. Neste caso, a enzima deficiente é a chamada de acetil-CoA-alfa-glucosamina acetiltransferase. Tipo D, MPS 3D. A enzima que se encontra deficiente é a N-acetilglicosamina 6-sulfatase. Os principais sintomas são eles: a dificuldade de aprendizagem, dificuldade em falar, diarreias frequentes, infecções recorrentes, principalmente no ouvido, hiperatividade, dificuldade para dormir, deformidades ósseas leves, crescimento de pelos nas costas e no rosto de meninas, aumento do fígado e do baço. O tratamento em grande parte é suporte, uma vez que os distúrbios de comportamento causados pela síndrome não respondem bem aos fármacos. Quando o diagnóstico é precoce, o transplante de medula óssea pode apresentar resultados positivos. Apesar de ser possível sintetizar a enzima deficiente em laboratório e administrá-la por via endovenosa, esta não consegue transpor a barreira hematoencefálica e, deste modo, não há como tratar as manifestações neurológicas da síndrome. Contudo, muitos estudos estão sendo desenvolvidos na busca de uma solução eficaz para a síndrome de Sanfilippo. A síndrome de Morquia, conhecida também como MPS4, é uma doença genética muito rara e hereditária que afeta o desenvolvimento do esqueleto, especialmente da coluna, enquanto o restante do corpo mantém seu crescimento normal. Esta anomalia impede o crescimento da coluna na fase infantil, geralmente entre 3 e 8 anos de idade, e se agrava à medida que comprime os órgãos, provocando dores e limitando os movimentos. A MPS4 é caracterizada por um transtorno do tecido conjuntivo, ocasionando um erro congênito do metabolismo dos polissacarídeos. O acúmulo desses componentes nos lisossomos de múltiplos tecidos do corpo
principalmente nos ossos, cartilagens, válvulas cardíacas e córneas, leva a manifestações clínicas, variando de formas graves, com rápida progressão, a formas leves, com diagnóstico apenas na fase adulta. A síndrome de Morquio é uma das doenças de depósito mucopolissacarídeos, estando dividida em síndrome de Morquio A e síndrome de Morquio B. A síndrome de Morquio A, o portador desta condição não possui a enzima denominada galactosamina 6-sulfatase. A síndrome de Morquio B, o indivíduo afetado por este tipo de anomalia não produz a enzima beta-galactasidase em quantidade suficiente. A síndrome de Morquio A foi descrita pela primeira vez no ano de 1929 em 4 crianças da mesma família, pelo pediatra Dr. Morquio e pelo radiologista Unfrisch. São características da síndrome de Morquio A: deformidade ósseas, deformidade torácica, desaceleração do crescimento, macrocefalia, lábios e gengivas espessados, rigidez das articulações e a infecção respiratória. A incidência é estimada em cerca de um indivíduo a cada 40 mil nascidos vivos, acometendo ambos os sexos. Ocorre geralmente em descendentes de pais consanguíneos, ou seja, são aqueles pais geneticamente relacionados como primos de primeiro grau. O diagnóstico deve ser baseado em testes de urina e de sangue. Outros testes úteis também são o exame oftalmológico com lâmpada de fenda, radiografias da coluna cervical, dorsal, lombosacral e de extremidades, pesquisa enzimática específica nos tecidos audiometria e testes genéticos. Mucopolissacaridose 6, ou síndrome de Maroto-Lamy. A síndrome de Maroto-Lamy, também conhecida como MPS 6, tem incidência maior em Portugal e no Brasil, em comparação com outros países. Essa MPS envolve deficiências na enzima arisulfatase B e produz sintomas em diversas partes do organismo. No entanto, não costuma afetar o sistema nervoso central, preservando o desenvolvimento mental. Pertence a um grupo de doenças hereditárias raras, as doenças de depósito lisossômico. Os pacientes da síndrome de Maroto-Lamy são saudáveis no nascimento, mas progressivamente começam a exibir déficit de crescimento. Por conta disso, o diagnóstico costuma ser tardio, quando o paciente já apresenta sintomas como anomalias ósseas e atraso no desenvolvimento psicomotor. Também são sintomas o aumento do volume da língua, a perda auditiva e a opacidade córnea. Problemas respiratórios e cardíacos estão relacionados a infecções de repetição nas vias aéreas superiores e nos ouvidos. Alterações ósseas e articulares também são frequentes, em especial a mão de garra e a macrocefalia. A síndrome do túnel de Cappo também é frequente, provocando pontadas e dormências nas mãos. Alterações cardíacas e dentárias também podem ser diagnosticadas. A terapia de reposição enzimática vem apresentando melhoras clínicas nos pacientes, restando avaliações da evolução da terapia a longo prazo, para se verificar o impacto real na expectativa de vida dos pacientes. A síndrome de Sly, também chamada de mucopolissacaridose tipo 7 ou MPS 7, é uma doença genética hereditária rara, que provoca malformações ósseas, além de doenças cardíacas, problemas de visão e audição, retardo no desenvolvimento e na incapacidade intelectual progressiva, e morte prematura. Trata-se de uma doença de depósito lisossômico, considerada entre as mais raras das doenças genéticas mucopolissacaridoses. É uma doença progressiva que varia em gravidade de leve a letal. A síndrome de Sly atinge menos de 150 pacientes em todo o mundo. A síndrome de Sly é dividida em 3 formas: forma fetal neonatal, forma grave e forma leve.
Forma neonatal grave. Pode provocar morte do feto, presença de inchaço generalizado no recém-nascido, alterações ósseas, aumento do fígado e baço, e opacidade nas córneas. Forma intermédia clássica. Os sintomas podem ter início nos primeiros meses de vida, com hérnia umbilical inguínea, aumento do perímetro do crânio, ou seja, microcefalia, e deformidade no tórax. A partir de 2 anos surgem características mais evidentes como desaceleração no crescimento levando a baixa estatura, parada de crescimento por volta de 7 anos, exotismo, perda auditiva, aumento do volume da língua, dificuldade respiratória, doença cardíaca, diarreia crônica, aumento do fígado, aumento do baço, alterações, deformidades nos ossos e coluna vertebral, limitação progressiva de todas as articulações, hipertrofia dos alvéolos dentários e da gengiva, dentes pequenos, retardo mental a leve a moderado. Forma leve. Manifestação tardia dos sintomas clínicos, inteligência normal e problemas físicos com leve e pouca progressão. Os portadores da anomalia apresentam diversas anormalidades esqueléticas, incluindo baixa estatura. Os indivíduos afetados também podem ter o fígado e o baço aumentados e as vias aéreas estreitadas, o que pode levar a infecções pulmonares e dificuldades para respirar. Doenças cardíacas e obstrução das vias aéreas são as principais causas de morte em pessoas com MPS 7. A apresentação clínica pode acontecer no nascimento. Tratamento. Estão sendo desenvolvidas novas técnicas para o tratamento da síndrome de Sly. Pesquisas na área de transplante de medula óssea, substituição enzimática e transferência de genes terapêuticos têm sido realizadas. O mercado farmacêutico brasileiro contará com um novo medicamento biológico para o tratamento da mucopolissacaridose tipo 7. O produto é o MEP7, que possui como princípio ativo a substância alfa-avestronidase. Indica para a terapia de reposição enzimática no tratamento da doença.